estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o jornalista e escritor Afonso Borges. Bom, Afonso, vamos falar agora do seu último livro. Deixa eu mostrar essa capa que eu achei tão bonita também, Olhos de Carvão. Aqui a minha câmera, vamos ver direitinho. Linda essa capa. É uma gárgula, né, que a gente chama, né? É uma gárgula. É um monstro, né, a gárgula, né? Exatamente, é um personagem mítico, né, entre o anjo e um demônio. Ah, é? É. E esse livro, o que você me fala dele? O que eu posso falar? Eu li, acabei de lê-lo ontem, né? Ele é denso, ele tem um ritmo muito próprio, né? As frases muito curtas. A gente pode falar até da influência até da escrita jornalística em alguns momentos. E percebi também, é muita coisa, parece que é muita coisa que você viveu, mas também parece muita coisa que você leu também. São notícias que você transformou em ficção. Sem dúvida. Né? Há personagens, né? A menina que escuta na televisão uma notícia do pai que jogou a filha do terceiro andar. É aquela menina que aconteceu isso mesmo, aquela coisa terrível, né? Exatamente. Então, é até meio doloroso porque a gente sente isso, né? São muitas coisas verdadeiras. Mas e você? O que você me fala desse livro? Pois é, primeiro é o seguinte, esse é um livro muito recente. Né? Outro dia eu perguntei assim, você tem os seus primeiro escritos de juventude? Não tem nada de juventude. Esse livro foi escrito literalmente 1 ano atrás. De 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá. Então, ele veio em função da necessidade de escrever uma crônica, e quando eu comecei a escrever, eu criei mito, veio naturalmente essa forma de contar 2 histórias em uma só. E aí eu fiquei pensando, como é que isso acontece? Acontece porque eu penso assim, eu raciocino assim. Eu, quando criança, via televisão, comia, assoviava, jogava bola, e os jovens cana, hoje estão fazendo entendeu? Isso? Tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho esse estado caótico. Mas, na hora de escrever, tem que ter uma correlação. Mas saiu desse jeito. Todos os contos têm essas 2 vozes. Tem 2 temporalidades, com 2 histórias. Né? Não necessariamente são coisas conjugadas. Às vezes, 2 histórias diferentes que se juntam. Às vezes, histórias paralelas que faz o tempo oscilar passado presente, surgiu tudo muito naturalmente, mas tem como o real a referência. Praticamente, eu não inventei ficcionalmente nenhuma história. Tem sempre um ponto de ficção ali, né, na qual eu faço o desenrolar da trama, mas todas as histórias ou eu vivi, como você disse, ou eu ouvi, ou eu li, ou eu participei ativamente. Tem histórias, por exemplo, como quando eu aprendi a atirar, né? Eu era jovem, fui para o interior de Minas e esse prefeito dessa cidade, Marilac, me levou para passear com os jagunços e nós fomos emboscados. E ele me jogou num mato quase de noitinha, mataram os pistoleiros, enterraram por lá mesmo e na hora de ir embora ele olhou para mim e falou assim, você precisa aprender a atirar. Eu tinha testado atirar com o Smith Wesson dele e não acertei nada, acertei a lua, entendeu? Não acertava a porcaria do negócio. E a vida é cheia disso, né? Quer dizer, em algum momento também, se não me engano, você cita alguma coisa, que tudo pode ser vivido desde que seja transformado em narrativa. Eu acho que você... É uma frase da Hannah Arendt. Isso. Tudo pode ser vivido desde qualquer horror, inclusive, pode ser vivido, desde que depois você consiga transformar em narrativa, ser contado. Exatamente. É dentro de um conto no qual eu descobri uma história totalmente fantástica de um judeu que foi morto no gueto de Vilna, que foi morto não, que salvou-se do gueto de Vilna, uma história totalmente real. A única coisa que eu ficcionei é que ele recebeu o telefonema do Prêmio Nobel ao final da vida. E é interessante, né, que os psicanalistas, eles falam, né, a ficção é o que nos faz suportar o real. Eu gosto disso, acho interessante. No caso, é uma mistura. Não é? Agora, você tem sempre muitos projetos, você sempre está envolvido com muitas coisas, né? Assim, agora, uma das últimas que você está envolvido, que eu até gostaria de participar, se tiver um lugar, é a questão de transformar aquele quarteirão da Fernando Storinho ali, perto da Getúlio Vargas, né? Em quarteirão da leitura. Ali nós temos 3 ou 4 livrarias. Certo. Né? Ouvidor, Quixote, Scripton, que eu estou me lembrando. Exatamente. Né? E fechar o quarteirão, não sei se sempre, ou pelo menos em alguns momentos, e transformar em quarteirão da literatura, que coisa boa. O legal disso é que não vamos transformar, é que já é. Eu faço um apelo assim ao Malab da Belotura, ao prefeito Elias Calil, ao governador Fernando Pimentel, que faça isso se concretizar. Por quê?
desculpa, é muito difícil fazer que os próprios comerciantes façam isso por sua própria conta. Eles já têm a dificuldade, que é imensa hoje, de sobreviver. Se eu faço um alerta, gente, vocês estão me ouvindo, vai lá na livraria, Scripto Ouvidor e na Quixote, comprem livros, é fundamental, porque a livraria de porta de rua está acabando. E eles já têm seus eventos, todo sábado eles estão promovendo lançamentos, então é apenas dar um suporte, né, para ter quem sabe, um músico tocando, uma feira de comida típica, uma coisa de bom gosto. Ali uma coisa é tranquila. a Rua da Literatura em Belo Horizonte, né? E isso, a gente tem que honrar a tradição literária de Minas nesse sentido, no qual, de Belo Horizonte, desde o começo do século XXI, saíram todas as grandes cabeças que formaram as mentalidades no decorrer do século XXI. O Belo Horizontino não sabe que em 1934 saiu daqui, estudou em Belo Horizonte, formou-se em Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Wilson Figueiredo, Ivo Pitangui, toda uma geração extraordinária que foi para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, formar a grande mentalidade do século XX. O Belo Horizonte precisa saber disso. Precisa honrar isso. Entende. A nossa vocação literária, ela é extraordinária, sem comparações com as outras artes, que são sensacionais também. Mas a vocação literária, a vocação de Belo Horizonte é literária. Sempre foi. A geração de 45 levou Fernando Sabino, Hélio Pellegrino e tanto. A geração de 60, de suplemento, levou Humberto Werneck, Sérgio Santana e França Júnior. Saíram na década de 60 para fazer os jornais de São Paulo. Irlando Beirão, Gabeira e tantos outros. Quer dizer, a Rua da Literatura é um acréscimo e uma homenagem à nossa própria história. Isso, eu Não acho que inventar. é um tributo histórico, quase que uma dívida histórica, vamos dizer assim, eu acho mesmo assim. Malab, se liga, meu amigo. Né? Agora, em relação ao Sempre um Papo, né? A gente falou uma coisa que é extraordinária, um projeto cultural. Eu não sei se ele teve apoio do governo, mas eu tenho a impressão que não sei como que você conseguiu sobreviver. 30 anos, são 6.000 edições, são mais de 30 cidades, inclusive Madrid, que eu não entendi, 30 cidades em Madrid, como é que Madrid entrou na história? E centenas de escritores que participaram, né? Assim. Em Madrid, a convite do então embaixador de Madrid, José Viegas, nós fizemos na verdade algumas, não muitas edições, 6 edições, na Casa de América, em Madrid, com brasileiros se apresentando lá. Foi Fernando Moraes, Éric Nepomuceno, Milton Atum. E fiz sempre um papo lá, não podia chamar papo, porque papo em espanhol é isso que vocês estão pensando mesmo. Então eu mudei para siempre una charla, entendeu? Porque que papo, ótimo, eu não sabia disso. O Fernando Moraes conta uma história maravilhosa, disse que eu tinha uma camiseta, a logomarca grande, feita pelo grande Mário Vale, era sempre um papo. Coloquei grande assim, sempre um papo. Ele foi para Cuba, né? E ficou andando para lá com aquela camiseta e todo mundo morria de rir quando ele passava com a camiseta. Aí um dia ele parou e falou, mas por que todo mundo ri quando olha para minha camiseta? Eu falei, porque papo... É papo. É a parte genital feminina. Ah, é? Aqui em Cuba. E sempre, companheiro, como? Sempre. Tirou a camisa, foi de ombro, sem camisa até o hotel, nunca mais pôs. Pois é, mas como que você conseguiu fazer 30 anos? Quer dizer, houve revelações, autores jovens que estavam se lançando também, não teve? Sem dúvida. Veja bem, nesses 30 anos eu acompanhei a carreira de todos os escritores da literatura brasileira. Eu costumo dizer isso porque não é apenas um livro. Né? Eu fiz todos os livros do Zueni Ventura, todos do Rui Castro, todos do Fernando Moraes, todos do Milton Atum. E fui seguindo a carreira deles durante esses 30 anos. Mas há que se dizer uma coisa. O projeto Sempre um Papo só chegou aos 30 anos graças às leis estaduais, federais e municipais de incentivo à cultura. Ele se mantém graças à Lei Rouanet, porque é um projeto com entrada franca, não se cobra nada na entrada. E o autor vem, é extremamente bem divulgado. O seu livro, a imprensa mineira trata maravilhosamente bem o autor desde sempre, né? Não é desde agora. E é bom esse contato, né, do público com o autor para desmistificar um pouco. Dúvida. Não digo desmistificar no sentido de destruir a imagem, nada não. Mas essa proximidade é uma coisa gostosa, né? Eu aí acho que há um colateral. O que quer dizer isso? A gente sai da cultura. O Sempre um Papo, quando tem um autor na frente do público conversando sobre literatura, ele vai um pouquinho para a educação. Isso é que é bom. As pessoas estão lá, aprendem o conteúdo do livro, aprendem a criação literária, mas também aprendem o que é o Brasil, o que é
o tema do que está sendo dito naquele momento, André Trigueiro sobre o meio ambiente. Nossa, são tantos e tantas histórias desse decorrer dos anos, né? Fernanda Montenegro sobre teatro, e aí Jô Soares sobre jornalismo, quer dizer, vai avançando. É mais do que o autor com o seu público, né? Há Sem todo um dúvida. trabalho, uma contextualização, uma discussão, né, inclusive, né? É por isso que o que me alimenta é aquele olhar do público na hora de sair. É um olhar de agradecimento desde o primeiro dia, em 1986, quando eu fiz com Oswaldo França Júnior. As pessoas saem do auditório agradecidas. Muito obrigado. Eu entendi melhor o assunto que está sendo colocado. Eu saí daqui refletindo. Eu vou ficar 2, 3 dias pensando Olha nisso. que coisa boa. É Como muito a bom. gente falou do poema do Castro Alves, né? Assim, livros a mãos cheias e faz o povo pensar. Fazer as pessoas pensarem é uma coisa muito boa, Isso. não é? Eu queria agradecer muitíssimo você ter vindo, assim, esse reencontro nosso, assim, apesar da gente morar na mesma cidade, né? Não é? Muito obrigada, Afonso. E agradecer também vocês que nos acompanharam até agora, sempre renovando o convite, sexta-feira, às 12h15 da tarde. Até a próxima. Até lá. Muito obrigado. Muito obrigado.